Fala, meu povo maravilhoso. Estamos começando o quê? O seu, o meu, o nosso Nordestinos pelo Mundo. E antes, obviamente, de eu apresentar a minha entrevistada maravilhosa, que vocês podem estar vendo talvez só a pontinha do ombro, eu vou fazer o nosso ritual de sempre, que é agradecer aquela galera do Apoia-se que nos ajuda com 5, com 10, com 15, com 100, com 1 milhão de reais, se você puder também. Muito obrigado por contribuir para que a gente consiga realizar os nossos projetos, os nossos planos. Se você não pode contribuir com dinheiro, você contribui compartilhando, dando joinha, comentando com amor, sem hate, por favor. Hate a gente encara quando viraliza, né? Mas a galera aqui da comunidade, muito obrigado para todo mundo que está com a gente no Apoia-se. Tenho que agradecer também os nossos patrocinadores maravilhosos, quase que não sai, maravilhosos, que é Sicredi Ceará, que está com a gente já há uns 7 meses, renovou com a gente, maravilhosos, lindos, muito obrigado. É uma experiência diferente de um banco convencional, certo? Eu sou associado lá, então cola lá, fala que veio pelos nordestinos, Sicredi, estamos juntos, muito obrigado, viu? Tenho que agradecer também a Victa Engenharia, que faz parte do grupo Diagonal, com empreendimentos maravilhosos, que é a nossa mais nova patrocinadora aqui nos Nordestinos pelo Mundo, e eu vou poder apresentá-los melhor ao longo dos meses e do projeto, tá bom? Quero agradecer também ao Mercadinho São Luís, o mercadinho mais sensacional, com a equipe mais linda e maravilhosa que existe nesse planeta Terra. Ana, Felipe e todo mundo que está lá dentro. Claudinha, vocês são lindos e lindas e todo mundo. A gente ama vocês. Muito obrigado por nos apoiar em absolutamente tudo o que a gente está fazendo, tá bom? Duncan Head, desde a época da cota fundadora aqui, desde lá do início vocês estão com a gente. Duncan Head na Maraponga e na Aldeota. Tá feito, né? Não! Também tem a nossa maravilhosa teleeletrônica que está nos cedendo a mesa para o nosso teste aqui, para facilitar o nosso trabalho. Teleeletrônica, se você quiser equipamentos de música, se você precisar de equipamentos de podcast como o nosso, você encontra tudo lá para pronta entrega. Só falar que é dos nordestinos e você tem 10% de desconto. Tá bom? Vai para Marte, que é o estúdio que vocês estão vendo aqui. Muitíssimo obrigado pelo apoio de todos vocês, e agora é hora de trabalhar. Muito bem, agora é hora de apresentar a nossa entrevistada maravilhosa, que muitos já pediram na caixinha de pergunta, que é a Mari da Uefeira. Mulher, bate aqui, você é sensacional. Muito pedida, viu? Sabia disso? Não. Muito pedida. Tem que me contar. Você conta? Sempre que a gente abre a caixinha de pergunta, sempre tem você lá. Pelo menos umas 4, 5, 6 vezes, toda a caixinha tem. Que massa. Eu tenho um engajamento nas redes, assim, que ele é muito... O número de seguidores, ele é muito flat, sabe? Muito mesmo desde sempre e tal. Sim. Mas tem gente que está lá o tempo todo. A gente criou um vínculo. Então, é uma rede muito forte. É porque existe diferença entre seguidor e comunidade. Sim. Se você pode ter 500 seguidores, 1.000 seguidores, mas se é comunidade, ele é forte. Sim, somos fortíssimos. Eu entendo isso, assim. Eles estão ali, a gente criou um vínculo mesmo. É, né? Então, você é muito pedido aqui. Ó... Eu já fui na Uefeira, já umas, sei lá, várias edições já. A última foi quando eu recebi um press kit maravilhoso, inclusive está aqui na nossa parede. Você vai me ajudar a descobrir de quem é o artista que está ali. Mas eu quero que você se apresente para a comunidade dos Nordestinos pelo Mundo. Não eu quero que tenha a câmera ali da verdade. Quem é você? O que você faz? De onde você veio? Quem é você? É desesperador, né? Mas não bora lá. Não é possível que a pessoa, depois de 13 anos de terapia, não consiga responder. Mas eu acho que o que eu digo sobre mim, de maneira mais frequente, é que eu sou uma inquieta e inveterada. Assim, não consigo, não posso estar quieta, né? Eu sempre ouvi isso foi reforçado também, acho que na minha criação. Então, eu assumi isso como um poder, sabe? Não posso estar quieta mesmo. Isso não significa que eu seja instável ou que eu, enfim, viva numa grande roda gigante, mas eu não sou de ficar parada, nem fisicamente, nem mentalmente. Assim, minha cabeça está sempre trabalhando, isso cansa também. Cansa. Mas eu sou essa pessoa e hoje eu trabalho basicamente equilibro aí pratos entre 3 projetos, 3 empresas. Um é a Uefeira, acho que a gente vai falar muito dela aqui. É uma feira hoje que agrega mais de 400 marcas e 150 expositores expõem por vez, mensalmente, em praça pública. Além disso, tem a Pana Têxtil, que é uma marca de rede, de dormir, redes nordestinas.
e que deve ser a empresa mais nordestina. E tem a Catarina Mina, que é uma empresa que eu comecei a atuar lá atrás e que estou nela há um tempão. Ela não é minha, mas ela é também minha de coração, porque a gente construiu uma história juntos. E a gente já está hoje em 20 países. Então, eu acho que é a empresa de moda... 20 países, né? 20 países, é. Acho que é a empresa de moda cearense assim, que mais chegou longe em termos geográficos, né? Então, você está em 3 frentes, né? 3 frentes. A gente vai falar um pouco sobre cada uma. Mas antes dessas 3 frentes, você nasceu em Fortaleza? 157%. Meu pai é de Limoeiro, no Vale do Jaguaribe, né? Minha mãe é de Tauá, nos Inhamuns. Minha mãe veio para cá com 6 anos, meu pai com 17. Então, eles já tiveram infâncias e adolescências em Fortaleza, né? Se conheceram e depois de um tempão, acho que, sei lá, eles já eram casados há bem 15 anos, 20 anos eu nasci. Fui a última filha. Então, você nasceu aqui. Nasci Estudou aonde aqui? Estudei no Colégio Canarinho. Canarinho. Que foi incrível, foi assim a minha primeira experiência de respeito assim que eu tive, sabe, com relação a quem eu era, o que eu gostava, né? Então, o Colégio Canarinho está aí em pleno funcionamento. Parece que tem, acho que 40, diria que tem uns 43, 45 anos já de vida. Foda. E depois do Colégio Canarinho eu fui para o Irmã Maria Montenegro, que é uma escola que não existe mais, que é uma escola católica. E depois eu terminei a vida no GEL, que era uma rede de escolas, né? Gel Meireles, que era uma escola menor, e depois terminei o 3º ano no Gel Dunas. Gel Meireles fechou. Como foi tua relação na escola, como aluna? Cara, eu tinha, assim, sempre tive a sorte de ter muita consciência das minhas fragilidades, eu acho, porque eu sempre lutava para sentar na primeira cadeira, porque eu sabia que aquilo era crucial para o meu rendimento, porque qualquer passarinho que passasse na janela, Você eu desviava. ia com o passarinho. Entendeu? Então, assim, um grão de poeira, eu ia com um grão de poeira e lasque-se o que tá lá na lousa, né? Naquele tempo era lousa e giz. E nasci em 82. Olha, já perdi, eu já fui com o passarinho. E aí Já tá lá, né, já com tô a poeira. lá. E aí eu tinha realmente esse compromisso de ficar ali o tempo todo prestando atenção. E mesmo assim, eu era muito boa em algumas matérias. Redação, português, história, e era muito ruim em física, matemática e tal. Então, eu sempre tive esse histórico escolar, né? Notas muito, muito excelentes, e a partir da 5ª série, 6ª série, aquilo foi aparecendo de uma maneira mais forte, sabe? Sim. Então, eu lutava muito. Lá em casa era proibido ficar de recuperação, tinha esse decreto. Ixi, tô lascado. Então, meu irmão, eu passava assim, raspando em física e matemática. E aí era aula particular, investimento mesmo na menina, senão ela não consegue passar de ano. E aí, sei lá, brilhava nas outras coisas, viajava para Olimpíadas e coisas e tal. Não dava para acreditar numa situação daquela, né? Como é que a pessoa podia ser tão contraditória? Mas eu sempre fui assim. Mas quais eram as matérias que você gostava mais? Era sempre português, redação, interpretação de texto, história, né? Era isso, mais ou menos. É engraçado. Geografia. Eu já tinha um outro pacto lá em casa. Era tipo, nos vemos na recuperação em 5 matérias, pelo menos. Não dava. Assim, tinha certas coisas na minha vida, Mari, que eu não dava, não fazia o menor sentido para mim. Tipo o quê? Tipo matemática. Cara, eu era muito ruim em matemática. Não fazia sentido. Eu olhava para aquilo e fazia assim, tipo, cara, eu odeio. Não é nenhuma relação de eu aceito, eu odeio matemática. Odeio. A matemática acaba que até para editar hoje vídeo você faz um pouquinho de matemática. Mas o básico, eu não preciso de grandes matemáticas para editar, né? Mas matemática, o que eu amo, português para mim era dramático. Mas tem uma explicação, né? Eu fui alfabetizado fora. Então, eu cheguei... país? Eu fui alfabetizado nos Estados Unidos, cheguei aqui na 3ª para a 4ª série. Então, fui ser alfabetizado em português na 3ª para a 4ª série. Aí é lasqueira. Foi lasqueira. Foi lasqueira, total. lasqueira. Mas aí eu sofri com português a vida toda. Mas deu certo. No fim das contas, eu fui passando. Tá, menina. Eu acho que você olha, o quadro de honra tá todo lascado. O quadro de honra do colégio tá de mal a pior. Não, o importante é você passar por essa fase, né? Entendi. Então, você estudou... Você nasceu em Fortaleza, estudou em Fortaleza e tudo aconteceu aqui. Você não veio de... Tudo aconteceu Seus pais eram aqui. do interior, daqui? Meu pai era de Limoeiro, minha mãe de Tauá, né? Então, eram 2 municípios aqui perto e que eles vieram para Fortaleza para estudar, ambos, Perfeito. né?
Minha mãe perdeu o pai muito cedo, veio para Fortaleza para minha avó construir a vida dela em Fortaleza, e o meu pai veio para estudar, para fazer o ensino médio no liceu, né, que era o científico. E ele fez esses últimos estudos no Liceu do Ceará, que era a escola mais tradicional da época, e ele veio de Limoeiro para cá. O pai colocou um pequeno comércio no centro, meu avô, Guilherme, e eles, enfim, lutaram para sobreviver aí no centro de Fortaleza. Pronto, eu quero pegar as 3 plataformas que você tem e falar um pouquinho de cada um, para que o pessoal realmente te conheça além da UE Feira. A UE Feira vai ser a última parte do negócio, né? Vamos começar pela... Como é que é o nome da empresa de redes? Pana. Fala da Pana. Então, a Pana foi um acontecimento assim daqueles que, se você me contasse que em 5 anos, se você me chamasse há 5 anos e dissesse, vou dar um play aqui num clipe do futuro, tu vai ter uma empresa de rede. Eu ia dizer que tu tá doido. Porque tinham muitas outras coisas na fila que eu queria fazer, que eu achava que entendia e tal. Mas em 2018, final de 2018, eu conheci uma pessoa, Bruno Valente, que tinha uma família que empreendia nesse mercado em Jaguaruana, no Ceará, que é, para quem não sabe, a terra da rede, né? Divide com São Bento, na Paraíba, que é um outro município na Paraíba, esse título de terra da rede no Brasil. E aí, Bruno me chamou para trabalhar com ele, tinha ouvido falar no meu trabalho e tal, me pediu um orçamento e disse, bora, tu vai ser o marketing aqui dessa empresa, parada, que era a empresa familiar. E aí eu comecei me apaixonei pelo mercado, né? Fui entender, de fato, o que aquele mercado significava economicamente para o Ceará, o que ele precisava, né? Porque na hora que eu entendi que mercado era aquele, eu também entendi que ele era muito cruel com o artesão, que o artesão era relegado à última ponta da cadeia, sendo que ele era o centro do processo. Ele que faz, né? Que faz. Então, eu vinha de uma outra escola, que é a Catarina Mina, que o artesão é o centro do processo, e aí, quando eu olhei para esse mercado, eu pensei, eu posso atuar nesse mercado, né? E aprender muito, e fazer muito nesse mercado. E aí, até que um dia, já em 2020, 2021, ele fez essa proposta da gente ser sócio, e ele ter uma carreira meio que solo, diferente da carreira que ele tinha construído dentro da empresa. Ele é engenheiro, Sim. Ele tem os pés completamente fincados no chão, e eu estou sempre sonhando, vislumbrando, né? Na minha cabeça tem uma novela assim, que só acontece dentro dela. Então, deu super certo, porque a gente formou um centauro, né? Assim, tá ali ele tá fincado no chão. E aí, na hora que ele disse, bora ser minha sócia e tal, eu estava muito empolgada naquele aprendizado novo. E acabei topando. Na época, a gente tinha um terceiro sócio, Pedro Mourão, que também era mais como eu, tinha um perfil mais criativo. E aí, eu acho que depois que o Bruno entrou na minha vida, assim, as coisas mudaram também, porque ele trouxe esse know-how da planilha, sabe? Da planilha. Um cara que tem um calculador HP, que tem um sistema, né? Assim, que gosta da TOTUS, que sei lá, que tem um computador o tempo inteiro, que gosta de ficar sentado na cadeira, que gosta de ter processo, que gosta de resolver problema. E aí eu acho que eu encontrei nele, assim, muito aprendizado e também um complemento, sabe? Então, a Pana meio que nasceu dessa relação de nós dois para cumprir um sonho que era dele, ter uma marca de rede que fosse atual, que ela apontasse para o futuro, que ela fosse bem feita, que o artesão fosse bem remunerado, que ela tivesse design, mas que ela não esquecesse de onde veio, que ela fosse nordestina, que ela fosse bem acabada, que ela fosse bem embalada e que ela pudesse ir para qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente vai fazer 2 anos de empresa agora em agosto de 2023 e ela é um bebê, né? Imagina aí, um filho de 2 anos. Qual o @? Tanto de trabalho que ele dá. @Pana Têxtil. Tudo junto. Segue aí, galera. Pana Têxtil. Pana Têxtil. Washington, manda aquela animação aí pra botar aqui na tela, ó. Tá vendo? Massa. Pronto. Pana Têxtil. Massa. Isso. Entendi, tem 2 anos só, né? Tem 2 anos só, e aí, por incrível que pareça, ou não, o carro-chefe da gente não é uma rede típica, mas sim uma rede acolchoada para você dormir num ar-condicionado. Então, a gente hoje já tem cliente no Brasil inteiro,
Tem uma loja física para ser inaugurada em breve, mas tem um e-commerce legal. Então, a gente está agora nesse desafio aí. Vende para o Brasil todo. Vende para o Brasil todo. Entrega no Brasil todo. Entrega no Brasil todo. A gente dá a consultoria de como instalar armador, o que é armador, porque às vezes a pessoa gosta da rede, não sabe que parte é, como é que arma, qual é a distância certa no chão, qual é a altura do armador, né? Então, eu tenho a graça de ter um expert em rede trabalhando comigo e ele ensina para nós todos e a gente está tudo imerso nesse mercado para poder fazer o Brasil entender, né? Vamos para o segundo pilar. Vamos. Que é a Catarina Mina. Você está há 14 anos lá? Tô. Como é que é a tua vida lá, a tua relação? É a minha relação mais antiga, mais do que faz? meu marido. Então, é muito curioso isso, porque eu comecei na Catarina Mina como um freela, prestando serviço de redação. Eu sempre fui redatora, até virar empreendedora. E eu achava aquilo incrível, como é que uma empresa, em vez de contratar uma agência, contratava um redator. A fundadora da Catarina Mina chama Celina Issa, é uma publicitária, e ela sempre valorizou isso. Ela nunca me disse isso, mas ela me disse isso me contratando, valorizando o meu trabalho ali dentro. Então, tu imagina o que é tu ter uma pessoa terceirizada que vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, só para pensar sobre o teu negócio e colocar aquilo em palavra, né? Sim. Vou já ser substituída pelo chat GPT, mas enquanto me resta... Tô brincando. Eu acho que eu ajudei a construir esse discurso na marca, né? Tomar muitas decisões estratégicas também, mas principalmente colocar isso em palavra. Então, esse sempre foi o meu papel principal. Sim. Eu acho que ele é até hoje, eu não consigo largar esse osso. Hoje eu tenho uma posição mais estratégica dentro da empresa, estou dentro do marketing, mas o texto é meu xodó. Né? Ainda é, né? A palavra é meu xodó, E aí tô lá, e agora recentemente realizei o sonho de ter as 3 empresas no mesmo espaço físico, né? Então, isso me deu, assim, uma carga de saúde mental que você nem imagina. As 3 empresas são no mesmo lugar? São, porque a Catarina Mina alugou uma grande casa, era um sonho que a gente tinha, ter uma grande casa, a nossa casa era super pequena, e aí tem um espaço lá que a Pana e a Aue estão ocupando dentro dessa casa. Então eu passo o dia descendo escada, subindo escada, indo para um lado, outro para o outro. Só mudando a chave da Só empresa. mudando a chave, Vai mudando a chave e vai dando certo. Então, isso está acontecendo há uns 3 meses, mais ou menos. Eu já devo ter ganho aí uns 5 anos de vida. Imagina. Porque era muito difícil. Mas é isso. Nós somos a primeira marca de moda de custos abertos do Brasil. Antes de nós, só tinha uma marca na Alemanha. Isso significa que, quando você compra uma bolsa, você consegue saber exatamente quanto a artesã recebeu. E tem um QR Code para você rastrear onde é que ela mora, qual é a tipologia que ela trabalha, quais são as condições de trabalho dela, o que é que ela pensa sobre o mundo. Tem lá, assim, tudo rastreado. Então, o pilar da Catarina Mina é a transparência. Através dessa transparência, por meio dessa transparência, a gente consegue a sustentabilidade, né? Cuidando de pessoas. Vocês mostram tudo. Tudo é transparente. Tecido, quer dizer, tipo, o produto, né? O que a artesã vai ganhar, o que vocês vão ganhar, margem de lucro, tudo é aberto. Tudo é aberto. Isso é muito raro, né? Isso é uma loucura, né? Quando ela chegou para dizer que ia abrir os custos, chorava ela e chorava eu por dentro, né? Pensando assim, isso é um passo grande, né? Mas ela tomou essa decisão, era uma pesquisa de mestrado dela, era baseada no cooperativismo, nos coletivos. E ela queria fazer essa experiência de como ter uma empresa dentro de um mercado que era conhecido por ser muito complicado, que era o mercado da moda, né? Conhecido por grandes labels, processos de produção muito injustos, desequilibrados. E aí eu vou lá, boto a marca e subo o preço para, sei lá quanto de markup, né? Então, a gente queria repensar essa lógica, né? Ela de alguma forma, ela fincou o pé e inverteu essa lógica. Caraca. Então, depois que a gente assumiu esse discurso, em 2014, julho de 2014, muitas coisas já aconteceram na moda cearense, né? Eu me lembro a primeira vez que eu escrevi, não deve ter sido a primeira, mas, assim, acho que isso foi vanguarda também, escrevi com orgulho que aquela bolsa era feita no Ceará. E hoje eu olho com orgulho para as etiquetas e vejo etiquetas de moda feito no Ceará, feito no Ceará, feito no Ceará. Então, acho que essa parte de você... a autoestima, ela é construída... em cada gesto, em cada dia, né? Mesmo quando você assume uma coisa que você se sente insegura, mas você assume um gesto como se você tivesse segurança, né? Eu acho que essa coisa Até do feito porque no foi um Ceará gesto difícil, né?
De você abrir os custos, julgamentos, que ainda assim deve ter julgamento. Por mais que você abra, as pessoas devem questionar os custos. Tem muitos, né? Até porque a gente vem de um lugar, né? Eu, enfim, vimos de um lugar privilegiado, né? A gente não é artesão, a gente é designer. Todo mundo teve escola particular, né? Todo mundo dentro desse universo do Brasil somos brancos, privilegiados e tal. E a gente trabalha com públicos que muitas vezes são muito vulneráveis e trabalham com ofícios e conhecimentos que são muito pouco valorizados, né? Justo. Então, é muito fácil você cair no clichê de que você está transformando o mercado do artesanato. Não, quem está transformando é a artesã. Né? Então, assim, a gente não ajuda a artesã. Na verdade, se tem alguém ajudando alguém, são elas ajudando a gente. Né? Então, é um grande projeto de construção coletiva. A gente ter essa consciência e estar dentro desse projeto, para mim, é fundamental, porque criou-se um método de trabalho dentro da Catarina Mina, que é o método Catarina Mina, que é um método de abordagem desses grupos de artesãos. Então, não é chegar lá e dizer, olha, eu tenho essa caneca aqui de piloto, tu vai crochetar essa caneca para mim, tu quer ganhar quanto, tal, não sei o quê. Não. Existem visitas, pesquisas da tipologia que a artesã trabalha, se é renda, se é filé, se é biurro, se é crochê, se é palha de carnaúba. Depois existem laboratórios de escuta, que são um esforço que nós fazemos de não dizer nada, de ouvir. Então, a gente passa um tempo ouvindo, pensando, vendo que desafios são, que, coincidentemente, não mesmo coincidentemente, é sempre o mesmo gargalo, que é o gargalo da distribuição. E aí a gente entra onde pode colaborar, né? Uma grande cooperação. E a gente achava, Léo, que a gente ia ganhar muito inimigo na moda. Tipo assim, como assim? Você está abrindo os custos e está me expondo? Mas não, eu acho que quando eu olho para trás hoje, 9 anos depois de ter aberto os custos, eu vejo que a gente ganhou uma rede fortíssima, né? Eu acho que se não fosse a minha experiência na Catarina Mina, não existiria a Aue, não existiria a Panda, né? Total. Uma grande escola. E esse abrir os custos, como é que funciona isso? Vocês publicam em algum lugar? Isso está na própria peça que a pessoa compra? Como é que funciona? Então, você pode abrir o site, então você não precisa comprar a bolsa para ter acesso aos custos, né? Você pode olhar no site, tem lá, os custos estão abertos no site. Mas quando você compra a bolsa, ela vem com um certificado. Estou apontando para ali porque ela está ali, né? Tem um certificado e nesse certificado tem um QR Code e uma assinatura da artesã, que foi a principal. Essa bolsa que a gente está aqui falando é de crochê, por exemplo. Então, tem a artesã que crochetou a bolsa. Aí vamos supor que foi a Selena, que é uma artesã que trabalha conosco lá em Itaitinga. Selena assina a bolsa e naquele QR Code você pode acompanhar curiosidades e informações importantes sobre o trabalho dela. Que massa. E a nossa relação com ela, onde é que ela mora, onde é que ela gosta de crochetar, com quem ela aprendeu a crochetar. Então, o trabalho de vocês é sempre com parceiros, né? Sempre, né? Alguém está assinando aquilo ali, está sendo valorizado. Sim. A pessoa, né? Sim, e a valorização passa por uma remuneração justa, a busca dessa remuneração justa. O que significa essa justiça? Quem é que decide o que é justo? Né? Então, nunca é nada de cima para baixo, é realmente uma cocriação. Conversa, né? Como é que é? O que faria bom para você, né? Sim, você falou conversa e o nome do projeto é Uma Conversa Sincera. E o que é conversar? É respeitar as partes e que as partes tenham os mesmos poderes, né? Senão não é conversa. Ouvir tanto quanto falar, né? Tipo, ouvir na mesma proporção, né? Escutar ativamente, né? Escutar ativamente. Foda, muito bonito isso. Inspirador até, porque a gente está articulando de fazer os nossos produtos, as coisas dos nordestinos, né? Eu acho isso muito interessante. É incrível. E aí, assim, tem realmente nós temos hoje uma equipe, começamos com 8 artesãs, hoje tem 400, uma equipe muito pequena, 2, 3 pessoas no escritório, hoje a gente tem aí quase 30, e estamos em 20 países, 400 artesãs. Fazendo material exclusivo, bolsas exclusivas e tal. Elas não trabalham só para nós, mas a gente movimenta essa... Lógico. Elas esse grupo. Fazem as coisas dela, mas na Catarina Mina tem a assinatura delas lá. Sim. E estão em 20 países. Já desfilamos em Milão, já fizemos... Ano passado a gente fez Semana de Moda de Milão, então são 20 países. Você chega hoje num resort premium assim, das Maldivas e na loja do resort 5 estrelas das Maldivas tem Catarina Mina para vender. E com a assinatura de uma artesã... Cearense, que trabalha com antropologia cearense, que aprendeu com a mãe, com a avó. Isso é muito foda, Isso é muito massa, né?
Eu falo fora, tu fala massa, é uma pessoa educada, Eu mal falo educada. tanto palavrão, mas tanto palavrão. Lá em casa não tinha esse negócio da minha mãe proibir, porque ela proibia, ela dizia assim, que palavra feia. E depois, dali a 2 minutos, ela tava, puta que pariu. Então não tinha Então moral, já era, entendeu? né? É. Já era, então não tem. Eu falo palavrão o dia inteiro. Não, tu tá se controlando aqui, né? É porque como eu gravo toda semana às 3, eu Hoje já é meu tô... dia de glória, eu não posso Eu já perder tô, ó. dizendo um palavrão. Esse trem já foi há muito tempo, né? Massa, ó, tu vê que a gente tá há meia hora falando, nem falamos ainda da UEFeira. Eita, pau. Porque eu queria... É importante a gente registrar toda a tua trajetória, né? Sim. Mas vamos entrar na UEFeira, certo? Certo. Como que surgiu a UEFeira no meio que você trabalha na Catarina Mina? Era o teu trampo ali. Aí como é que a UEFeira surgiu? O start dela? Então, eu estava numa época, eu tinha acabado de sair de uma grande empresa. Eu tinha me desligado da empresa em dezembro. Tinha tido grandes professores assim no mercado da comunicação e nunca tinha ficado desempregada ou sem um trabalho, né? Mesmo eu sempre tive a Catarina Mina e um trabalho mais um outro trabalho, uma pequena agência que eu fazia social media, que era na minha casa mesmo. Você podia ter outra coisa além da Catarina Mina. Passava o tempo inteiro nesse equilíbrio, né? E aí tive em grandes agências e tal, tive no governo do estado um tempo, na prefeitura. Depois disso, fui para essa grande empresa, que era um empreendimento do Beach Park do Sistema Jangadeiro na época. Eu tive grandes professores, mas tinha alguma coisa assim naquele momento. Eu tinha passado por um processo muito difícil também de luto. Tinha perdido uma pessoa da família. Uhum. E não tem por que o nome dele não ser mencionado. É o Pedro, que era meu sobrinho, tinha 21 anos. Entendi. Quando faleceu. Então, eu estava num processo muito difícil, de luto ainda, e achando que tinha alguma coisa faltando e tal. E acabei me desligando. E fiquei um tempo equilibrando alguns clientes ali, mas sem aquela trabalheira, sem aquela loucura, né? Uhum. E aí comecei a ocupar minha cabeça com criar alguma coisa muito grande, bonita e que fosse o que eu gosto de fazer. E aí, o que eu criei? Um forró no meio da rua, que era um festival no meio da rua. Chamei 2 pessoas que eu confiava pra gente conversar e fizemos um projeto. Cara, eu passei 3 meses tentando captar dinheiro para fazer esse forró no meio da rua. Eu não consegui R$1. Foda. Nada. Eu já tinha line-up das bandas, eu já tinha vislumbrado na minha cabeça o palco, meu ex-sócio era cenógrafo, tava tudo certo. Ninguém tinha R$1, uma folha de cheque, sabe? Uhum. E aí eu fiquei lá e tal, o que eu faço? E o projeto pronto. E aí eles começaram a sinalizar, essas pessoas que trabalhavam comigo, que era a Fernanda e o Pedro, começaram a sinalizar a possibilidade da gente não fazer o forró, ou fazer o forró e fazer uma feira em paralelo. Porque a feira, ela prescinde que existe um expositor, o expositor faz uma contribuição, e assim eu consigo pagar a estrutura. Perfeito. Até o momento em que eu recebi um telefonema de uma expositora, que era de outra feira, que a gente já tinha trabalhado juntas. Eu já tinha feito curadoria de mercado criativo de Dragon Fashion, já tinha trabalhado fazendo algumas coisas no babado coletivo, já tinha criado uma feira que rodava os bairros de Fortaleza, que era a Feira Massa, então tinha alguma experiência com isso. E aí ela me ligou e falou, cria coragem, faz a feira, Fortaleza está precisando de uma feira, se você fizer a feira, a gente já tem aqui 15 inscritos garantidos. Aí pronto, fui para casa com a certeza de que eu era ali ou não era nunca mais. Aí isso ela me mandou uma mensagem em abril, estava olhando isso ontem, foi no Facebook até, ontem fui atrás desse print. Ela me mandou uma mensagem em abril, chama Thelma. Ela tem uma marca que é a Maria Vai à Festa até hoje, está na UE até hoje. Uhum. E em junho, dia 18 de junho, exatamente, sei lá, ela me mandou uma mensagem 19 de abril. 18 de junho aconteceu a primeira edição da UE na Praça das Flores, em plena Copa do Mundo, com 40 expositores. Então foi meio que, né, o que eu costumo dizer, você nunca sabe que telefonema vai mudar a sua vida, né? Se aquilo é mais um telefonema... Qual é o passo, né? E aí aconteceu isso, ela colocou pilha, eu sou muito pilhada, e aí foi lá e estamos aqui até hoje, né? Começou com 40 expositores na Praça das Flores e hoje a gente está com 150. 150? 150. Toda edição tem pelo menos isso aí? Sim. Que maravilha. E qual é o impacto real, assim? Porque uma das maiores dores do empreendedor, né, especialmente os microempreendedores, é a falta de espaço para expor, né?
Então, assim, qual o impacto real que você consegue dar na vida dessas pessoas? Assim, tem gente que depende muito da UEFeira, tipo, eu preciso da UEFeira para fechar a conta. Como é que é? Tem gente que depende de alguma feira, depende do público daquela feira, e aquela feira, né, Sim. é a Away. Tem gente que, a maioria, eu diria, a maioria absoluta, não tem loja física. Então, a venda pré-feira, durante a feira e pós-feira, que é uma venda residual que acontece uma semana, 10 dias depois da feira de maneira mais intensa, ela só acontece se aquilo acontecer, né? O que a gente vê hoje no mercado desaquecido, que foi muito desaquecido de janeiro até julho, né? Por questões que fogem aqui à nossa conversa, ou que eu não tenho nem tanto conhecimento para dizer. Mas a gente vê um mercado desaquecido com falta de público, né? Você anda, por exemplo, numa loja de rua ou num shopping, falta gente. Ou, às vezes, tem gente e aquela pessoa está ali passeando, mas tem que ter gente. Tem que ter uma pessoa para olhar uma vitrine, para se sentir, né, assim, seduzida por aquilo, para ir trocar uma conversa para fazer a venda ou não. Justo. E o que é o desafio da gente, qual é o compromisso da gente? É levar público. Então, a gente começou levando 500, depois 700, depois 1.000, depois 2.000. Hoje tem 3.000 pessoas circulando na praça. Então, uma oportunidade que tu tem de pagar ali a partir de R$ 500, testar uma ideia, conversar com o consumidor, fazer um grupo focal sem gastar nenhum real a mais, perguntar o que o consumidor achou do teu produto, ver a cara dele quando ele vê tua sacola, quando ele abre, quando ele sente o cheiro do teu produto. Testar mesmo, Testar, né? É um teste. E para quem não está testando, é uma oportunidade de girar estoque, fazer capital de giro, de converter venda, de construir uma comunidade, né? Eu conversei semana passada com um expositor que só ficou na UE 6 meses. E hoje ele tem uma comunidade fortíssima. E ele me disse que construiu a comunidade mês a mês na UE. Me dê seu WhatsApp, vamos conversar. Hoje ele tem um grupo de 250 pessoas expert no segmento dele, que ele, né, conseguiu na UE. Então, é claro que isso vai depender do expositor. O que o expositor vai fazer com aquelas 3.000 pessoas? Sim. Né? Vai ficar sentado no celular, vai cochichar com o vizinho, reclamar, dizer, mulher, tu gostou do teu lugar, mulher, tu tá feliz aqui, mulher, eu não queria essa banda hoje, ai, mulher, não sei, hoje tá calor, ou tu vai prestar atenção em quem tá passando e dizer, esse é o potencial cliente, eu acredito no meu produto, hoje eu vou sair daqui, hoje eu vou vender, botar teu melhor sorriso, teu melhor look, chegar cedo, ir embora tarde, montar, fazer uma estrutura fácil de montar, dá teu melhor, dá teu sangue. Batalhar, uma batalha. Eu termino a AUE, e olha que eu trabalho muito menos hoje do que um expositor trabalha. E eu termino a AUE esgotada, gritando por uma folga. Então, fazer feira cansa, mas qual é o lugar que você consegue montar seu stand no sábado, 2 horas da tarde, e desmontar no domingo, 10 horas da noite, ter girado o seu estoque e voltar para casa com R$ 10.000? Voltar para casa com uma venda de R$ 8.000, de 17, como tem gente que vende, entendeu? Então, e para entrar é 500 a média? O mais em conta é 500, né? E aí tem os lugares maiores, né? Tem, vai até 2.900. Porque eu vejo que tem diferença, né? Tem lugares que são mais espaçosos, né? E outros menos, né? A média é 500 e 1.000. 2.900 só tem 2 estruturas, que normalmente vai ou para uma loja colaborativa, ou para uma pessoa que quer fazer uma ação diferente, né? Alguma coisa assim. Quando é a próxima? A próxima é dia 8 e 9 de julho, e é muito doido tu me perguntar isso, porque isso me leva a pensar que um negócio tão grandioso, que movimenta tanta grana, e que tem uma comunidade tão forte, não tem um calendário fixo, né? Pois é, e o que faltaria para ter esse calendário fixo? Então, eu acho que a própria natureza da ocupação do espaço público, ela tem que ser democrática. Então, se você parar para pensar, eu não tenho nada que segure a AUE no espaço público, né? Não existe um edital de ocupação daquela praça. Então, a rigor, você, Léo, se amanhã você quiser fazer uma feira do Nordestinas, você tem, óbvio, o mesmo direito de ocupar que eu tenho, né? O que aconteceu foi que essa gestão da prefeitura especificamente, né, a pessoa que está à frente da Regional 2, chamou a gente para um diálogo, abriu o diálogo. Existe um grupo de trabalho, deve ter de outras praças, eu só tenho um conhecimento da Praça das Flores, mas existe um grupo de trabalho da Praça das Flores que congrega ali
representante dos comerciantes de flores, representante da associação de moradores do entorno, representante dos ambulantes, nós, representante dos quiosques, lá tem alguns quiosques. Então, dentro desse grupo de trabalho, a gente criou um jeito de ocupar a praça, né? Quais são as entregas que eu tenho que fazer para a prefeitura para ocupar? Então, é garantido ali que eu vou ter uma data mensal, mas a gente galga essa data mensal. A prefeitura pode ceder, né? Pode ceder. Então, ela cede, né? E eu acho isso, por mais que eu quisesse ter um calendário fixo, mas isso demonstra, né, uma bandeira que eu sempre defendo, que é essa democratização da ocupação do espaço público. Justo. Né? Então, é mais ou menos isso. Acaba a feira de junho, a gente dá entrada no processo lá na regional para poder ocupar em julho e assim. E você, vai. como uma pessoa que expõe lá, digamos que eu vou expor lá a lojinha dos nordestinos, eu tenho como, por exemplo, fechar o ano, ou é sempre por feira? É por feira porque eu não tenho esse calendário Ah, você não fixo, tem calendário. né? Então, é difícil vender uma coisa que eu Como não é sei a o que vai curadoria? acontecer. Existe uma curadoria do tipo assim, qualquer pessoa pode entrar na feira, qualquer negócio pode entrar na feira, ou tem que ter algum pré-requisito? Como é que é? Então, tem uma rotatividade, que eu diria que hoje é uns 20%, mais ou menos. Então, na hora que uma pessoa entrega a vaga, ou seja, ela não se inscreve, a gente abre o chamado para um grupo 2, digamos, que é um grupo que a gente chama Novatim. Quem pode ser um novatim na Away? Novatinho? É, novatim. É uma gíria, acho que é do surf, né? Eu sei que a gente pegou e pegou o novatim. Quem pode ser um novatim na Away? Se você cria o seu produto, você não precisa... eu não preciso ser a costureira daquela blusa, mas aquela blusa é original, eu criei aquela blusa. Produto autoral. Ou uma revenda de alguma coisa muito original. Raramente, hoje, eu abro para revenda. A última que eu abri foi umas meninas que são incríveis, duas empreendedoras, que têm uma empresa só de vender produto para cacheadas. E elas fazem um trabalho muito legal, de autoestima do cabelo crespo, sabe? Então, você vai lá e abre aquela vaga. Mas, raramente, a gente abre para revenda. Mas, basicamente, é isso. Ter uma ideia original, querer muito, porque não é fácil. Não vou dizer que é um desafio. Vender não é fácil, o varejo é vivo. Ele exige que você tenha um stand bonito, que você esteja bem, que o seu produto seja legal, que ele seja bem embalado, para que você ganhe. Tem muita concorrência, claro, tem 150 expositores. Então, Um do lado do outro ali, né? são segmentos que tem mais expositores, segmentos que tem menos. Aliás, aproveitar que eu estou aqui, dizer que quem tem uma ideia boa num segmento de lingerie, por exemplo, que eu estou gritando por uma marca de lingerie. Bora. Né? Então, tem, sei lá, uma fila de 15 pessoas de prata querendo expor e eu não tenho vaga. Umas 15 pessoas de doce querendo vender e eu não tenho vaga, mas não tem ninguém de lingerie. Olha aí. Né? Então, tem pouca moda praia, tem quase nenhuma moda de dormir, né? Assim, camisolas, baby doll e tal. E são coisas que vendem muito bem. Você não bota do mesmo segmento nunca? Tem, né? Coisas... Tem, por exemplo, acessório é a maior fila e também é o maior, é quem tem mais expositores. O que eu tento é fazer com que cada um se especialize em uma coisa. Por exemplo, nas comidas. Quem vende coxinha, vende a sua coxinha. Quem vende pastel, vende seu pastel. Quem vende empanada, vende sua empanada. E assim vai. Não é porque a pessoa que vende empanada faz uma coxinha maravilhosa que ela pode levar a coxinha. Então, nos expositores de comida, que são 40, eu consigo ter mais controle. Né? Nos expositores, nos maiores, é sempre um ajuste fino. Tem 40 expositores de comida? Tem. Uns para levar e outros para comer lá. Né? Caramba. Os de comida para levar, que é meu xodó, é incrível. É empório que a gente chama essa categoria. Então, tem desde os cogumelos de Guaramiranga, uma paçoca deliciosa, os molhos da salsa de mano, conservas, pastas, geleias. Enfim, assim, o empório é o corredor que eu acho mais massa. O povo vai lá com ecobag para fazer sua feira na Away, assim, tipo, vou comprar produtos cearenses, vou comprar produtos feitos por cearenses, né? Foda. Foda mesmo. Agora, só uma pergunta, assim, a gente estava falando sobre o investimento, né? Quando acaba uma Away feira, chega a girar mais de R$500 mil ali? Em vendas, em negócios, é isso? Chega na hora, assim, na hora. Acabo 12 horas de feira, circula R$500 mil. R$500 mil entre vendas da galera lá. Você falou que pode ser até mais do que isso, né? Hoje? Porque a última vez que a gente contou esse dado, a gente tem um formulário de pós-venda, né? Da galera toda, né? Que diz dos quanto vendeu. expositores. E aí eles falam, eles têm a opção de dizer ou não dizer, enfim, mas eles falam
tudo. Se eles gostaram da banda, se eles não gostaram, se o espaço deles foi legal, se tinha público, se não tinha, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente, né? Então, você imagina aí que no dia de ler esse formulário do pós-venda, aí a gente vai ler 150 vontades, né, digamos. E aí, a última vez que a gente fez essa contagem pelo faturamento, deu isso. E tinham mais ou menos 2.500 pessoas por dia. Hoje, que tem 3.000, eu imagino que esse faturamento tenha aumentado na mesma proporção. Falando nisso, já que você abre aí para ouvir o que as pessoas falam, como é a sua relação como a criadora da feira? Como é a sua relação com os expositores? É uma relação tranquila? É uma relação complexa? Como é que é? Então, é muito complexo, é a coisa mais complexa, eu acho, que a gente faz. Quando eu, às vezes, falo em mim, mas eu estou falando também sobre a relação com a Cris, que é a gerente da feira, com o Bruno, que é o nosso diretor. Então, o Bruno, que é o meu sócio, ele é o diretor geral da feira, né? Então, cada um fica no seu lugar, no seu quadrado, né? E o Bruno é o diretor geral. Então, tem a produtora, que é a Mônica, a Cris, que é a gerente, o Bruno, que é o diretor, a equipe de montadores, eletricistas, enfim. Muita gente. Muita gente, né? E é uma relação muito complexa. É uma relação que eu não considero frágil. Eu acho que é uma relação muito de construção de vínculo. Mas construir um vínculo não é fácil. Construir um vínculo não é a sopa no mel, não é mole, entendeu? Construir um vínculo para você pensar no seu melhor amigo, você já comeu uma pia de sal com esse melhor amigo, né? Eu adoro fulano. Por quê? Porque eu já vivi e tenho uma história de vida com fulano, né? Então, eu acho que a gente está construindo vínculo com vários, né? Tem alguns que estão com a gente desde o começo. A gente começou em 2018, então você imagina que a gente já passou por muita coisa junto. Mas é um aprendizado, né? Eu cresci numa casa com 5 pessoas. Era difícil mediar conflitos. Imagino. Você imagina 150 expositores, né? Então, sei lá, você lê o formulário de pós-venda e tem uma pessoa lá dizendo: o defeito de vocês é X. E uma pessoa dizendo: a maior virtude de vocês é X. Então, o que um acredita que é o pior defeito, o outro acredita que é a maior virtude, né? Então, a grande questão de gerir a AUE hoje, de fazer a AUE hoje, é uma gestão de conflitos, é uma mediação de questões, né? E eles têm que se fortalecer. Eu sou a favor da luta social. Então, eles têm que se fortalecer. Eles têm que ter eles têm um grupo sem nós, então eles têm que ter esse grupo sem nós, né? E eu não quero ver. Tem um grupo... Tem vários, milhões de panelinhas. Ora, se nos grupos de WhatsApp que a gente participa, tem o grupo de 12, o grupo de 8, o grupo de 4 e o grupo de 2, a panelinha da panelinha da panelinha da panelinha, você imagina numa feira de 150, né? Então tem um grupo que fala de vocês ali, sem vocês verem. Deve ter vários, milhares, né? Aí, às vezes, uma hora ou outra, alguém fala: é porque falaram no grupo, que tal coisa. Aí, assim, já enfrentei muitas coisas que são muito difíceis, mas eu acho que a maioria dos expositores, principalmente quem é empreendedor, sério mesmo, sabe? Assim, que trabalha ali honestamente, ele olha pra gente com outro olho, porque ele sabe que é um negócio igual dele. Também, né? É uma empresa. Exatamente. Teve um dia desse que uma expositora descobriu que a AUE era um negócio com fins lucrativos. Oxe. Né? Tipo assim, como assim vocês... Como assim a AUE dá dinheiro? Achava que era do governo e tal. Sei lá o que era, entendeu? A pessoa tá ali faz 6 meses dizendo: eles ganham dinheiro para poder investir naquela loja deles de rede. Aí o Bruno olhou para mim e disse: quando foi que isso foi ilegal no Brasil? Que eu não sei, né? Então tem essas questões, assim, mas eu acho que é mais bom do que ruim. É porque nesses momentos assim que a gente está, o podcast ter a oportunidade de estar aqui num podcast, num videocast, é a oportunidade de elaborar coisas, né? De conversar sobre coisas. Então, nessas horas aparecem questões que são muito fortes e que às vezes parece que, enfim, que só tem um lado ruim, mas não é maravilhoso. A gente já viu histórias serem transformadas, né? Mas é um desafio de saúde mental. Tem dias que eu me abato mais, tem dias que eu me abato menos, depende de como eu estou, né? E é um negócio, você está dando uma porta que custa tanto X para estar lá. É isso? O problema é que na hora que você toma decisões, né, quando você tem um grande coletivo, e esses coletivos, eles se reúnem, e eles sabem que o dinheiro dele é crucial para que aquilo aconteça,
Ele sabe que uma parte de que tá botando aquilo em pé, a grana é dele. Mas não tem uma sindicância. A gente acaba tomando decisões por eles. Quem é a banda que eu vou contratar? Tem 38 artistas envolvidos. Eu tenho que decidir quem são esses, né? Normal, eu tô falando 38 porque era o número da última edição. Eu ia perguntar isso, como é que é esse lance da banda? A escolha das atrações musicais. Então, só cai na minha cabeça, né? Sou eu. A que você acha bacana. Aí eu sempre tô olhando pra... Trouxe público pra última, né? Quem é que movimenta a AUE, que faz a AUE ser uma grande festa dia de domingo? Porque domingo à noite é o dia da AUE, né? Sim. Então, a gente vai ali fazendo algumas apostas. Umas apostas dão mais certo, outras dão menos certo. Outras não estão ali pra fazer uma festa, mas pra fazer um som mais calmo enquanto você está fazendo uma comprinha. Tem uma hora que a feira é um lugar para fazer uma comprinha, tem hora que a feira é um grande carnaval do Paracuru. Então, Pra galera curtir mesmo. pra galera curtir. Eu fui na última que tava o... Foi a última? Que tava o... Não, é o... Ô, meu pai. Transacionais? Transacionais. Foi a última. Transacionais. É incrível. É sempre incrível. A energia É que animada, eles movem Eles têm o público na mão, assim. Parece o Baiana System. Assim, E levam, né? Todo mundo fica assim, olhando e, sabe, se movendo. Os transacionais são um fenômeno, assim, na AUE. A AUE é louca por eles. Então, Sim, faz parte, né? faz parte. Pode ser a hora que for, se for a primeira banda ou a segunda, se for sábado ou for domingo. No dia o Jolson falou assim, vou tocar de manhã no Raimundo dos Queijos. Você acha que tudo bem, que não é demais? Eu falei, gente, eu acho que vai ter gente que vai direto do Raimundo dos Queijos. Qual o problema? Assim, não, tava lotado. Tinha uma câmera 3D, assim, tem um vídeo que é um negócio inacreditável. Gente, todas as idades, né? Você vê a pessoa ali de 0 a 100 anos, sabe? Gente, que minha mãe não sai pra canto nenhum, tem 80 anos. Não gosta muito de sair, vai pra fisioterapia e pra casa. Mas no dia de AUE, ela é a primeira a ficar pronta. Vai, dança, se diverte. Assim, é um programa dela, né? Minha mãe adorava a feirinha, ela ia direto. A gente ia muito com ela lá. Pois é, você vê a pessoa, ela quer ir, ela se sente bem recebido, né? É cheio de pets também, as pessoas vão passear com seus cachorros, as pessoas gostam de levar, gostam de consumir coisa para pet também lá. É um lugar muito legal para levar criança, porque tem uma programação infantil que eu não sou mãe, né? Então eu sempre converso com mães perto para dizer o que é que sua criança gosta, o que é que você acha que é mais legal, como é que a gente pode transformar isso aqui num lugar melhor. E sempre fui fanática por circo. Então existe uma cena circense no mundo inteiro, né? Que ela não é valorizada como deve. Uhum. Então a gente está sempre perto dos artistas circenses, né? Os palhaços, os malabaristas, os contorcionistas, pernas de pau e tal. Tudo, né? É tudo, é a coisa mais legal, assim, a coisa mais importante. E se não fosse esse expositor, eu não faria feira, né? Com certeza. Então é uma relação que é uma relação muito complexa. Com certeza. De muita força, de muita perseverança, de muita gratidão e também, às vezes, muita raiva. Assim, um mix. É um mix, é uma grande coisa. Todas as relações fortes que a gente tem na vida, elas trazem todos os tipos de sentimento. Então, se você, eu só tenho amor por fulano de tal, nossa, que fragilidade, né? Eu não. Não. A relação mais complexa que a gente tem é com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os melhores amigos, que são relações que trazem tudo. Trazem, muitas vezes, coisas que são mais saudáveis, outras menos, mas tensões, né? Justíssimo. Quanto mais importante é o outro para você, mais tensa é aquela relação, né? Verdade. E como é que é, Mari, a relação com os influenciadores na feira? Por exemplo, é muito importante a participação, porque eu vi que vocês às vezes mandam kits para realmente divulgar a feira. Isso é uma coisa que acontece toda feira? Vocês sempre mandam esses kits ou é uma coisa esporádica? Então, assim, eu tenho um projeto assim em curso que é a feira ter um departamento assim de comunicação mais organizado. Por enquanto, não é nem organizado, é organizado, mas é muito pequeno. Então, o que eu faço? Como eu que faço essa parte de press kit, assessoria de imprensa, eu faço por trimestre. Então, naquele trimestre, eu paro uma vez para escrever um release, enviar para a imprensa, ligar para quem eu tenho contato na imprensa, pedir um espaço para a AUE e tal, e faço uma lista de influenciadores e envio. A Sinara, que faz o back-office lá na AUE e na PAN, ela é muito boa nisso, de influenciadores, então ela sempre faz a lista junto comigo e a gente vai lá e envia um press kit, mas ainda de maneira muito informal. Quero muito poder
em breve, ter uma empresa de assessoria de imprensa que possa nos prestar esse serviço e que alguém que possa fazer o RP da feira. Porque eu acho isso muito importante, assim, eu acredito muito nisso, né? Mas é bem legal, porque mesmo quando eu não mando o press kit, eles sempre estão lá, né? É muito bom ver Ju Pontes, sempre tá lá. Já veio também. Posta a Aue, né? E vai e tal. Faz tanto tempo que eu não mando nada pra ela, mas ela tá ali. Ela é mãe, ela tem 3 filhos, perturbando ela, segurando na saia dela o domingo todinho. Ela sabe que ali é um lugar que ela vai levar as crianças e soltar os meninos para eles serem... Deixar a energia rolar. Né? Deixar a energia rolar. Então, tem gente que é parceirão da gente, que tem muito seguidor. Luiz Vitor Torres, sempre que está em Fortaleza, vai. Enfim, já teve até ex-BBB na Aue. Aí o povo vai me chamar. Tipo, não sei o quê. Aí tem uma tatuadora daqui também, que é super famosa, Sabrina Bruna. Sim. Que às vezes vai. Então, de vez em quando eu tô lá na Aue, alguém me chama. Ai, fulano tá aqui, vem ver, vem ver. E é muito legal ver porque já isso. virou uma feira pop, né? De cultura, né? É um ponto de encontro, é um evento, né? É um evento que a galera vai, né? Tem gente que tem compromisso e marca o compromisso na Aue. Marca um date na Aue, conhece alguém no Tinder e marca na Aue. A Aue é seguro, né? É um bom lugar, né? Público, total. né? Acontecer alguma coisa, você dá um grito. De todas as feiras que você já fez da Aue, qual é que você guarda no seu coração como aquela... Bicho, não teve uma igual a essa aqui ainda. É difícil. Mas aquela que tá no teu coração, assim, essa daqui foi icônica. Tem 2 coisas que eu nunca vou esquecer, assim. A primeira, que foi que muita gente achava que não ia dar certo, porque era a primeira vez, ninguém sabia o que diabos era a Aue. A gente não tinha R$1 e era no dia de um jogo da Copa. Realmente. Então, assim, Você botou a telão? Botei. Então aí já ajuda. Botei um telão, não teve pro Brasil, o Brasil perdeu. E mesmo assim, a feira foi linda. No final, era o povo se abraçando, pedindo, por favor, para ter todo mês. Então, assim, isso eu nunca vou esquecer. Porque foi por causa desse primeiro dia, desse pontapé, dessa energia inicial, que a gente não deixou cair, né? E tem uma outra coisa também que foi assim, como a pandemia foi sofrida, né? Foi. Então, a gente ficou completamente suspensa. A gente não tem nenhuma atividade virtual de venda. Então, foi muito duro. Não tem o e-commerce, né, da Aue Feira, né? Não. Foi muito duro. A gente se dedicou a um projeto social, que era a Aue do Amor. Isso foi muito importante, assim, manteve a gente vivo. Na época, a gente tinha semanas de distribuir 8.000 refeições para a população de rua. Caraca. Só com doação. Então, isso é muito importante. Mas a feira mesmo ficou morta. O empreendedor estava em casa, louco para circular, louco para vender, para produzir. Então, eu nunca vou esquecer da Aue depois da pandemia. A Aue mesmo, assim, porque a gente começou pequena. Depois. A gente começou pequenininha, numa casa, depois com o público controlado numa praça do Grupo Serrolim, que era a Praça do Bem, ali na Bento Albuquerque. Eu me lembro que, na época, eu liguei, Tiziana, me salva, tu tem uma praça que tem uma porta, eu só posso botar 400 pessoas num lugar, preciso dessa praça para fazer a Aue. E ela disse, não, vá, confio em você, a porta está aberta. Então, tinha lá o termômetro, a máscara, não sei o quê, 400 pessoas. Acho que tinha 60 expositores. E isso também foi legal. Mas, assim, a primeira na praça, sabe? Sair daquele lugar controlado e ir para o meio da rua mesmo, que era na Luísa Távora. Isso foi uma coisa que me marcou. Libertador, né? Libertador. Respirar de novo, ver o palco de novo montado, ver o palco infantil montado, porque na Praça do Bem só tinha espaço para um palco. Ver as pessoas, sabe? Ainda com medo de se tocar, de se olhar, mas, pô, sobrevivemos, sabe? Assim, estamos vivos. Né? Tá passando, né? Tá passando. Perdemos segurança, né? Na pandemia. Algumas pessoas, parentes de expositores que faleceram e tal. Então, assim, era uma comemoração coletiva. Tipo, passamos por aquilo, estamos aqui. O pessoal que depende do presencial para vender, você ficar mais de 2 meses só, tô sendo bem... Às vezes 1 mês, você já está em situação péssima. 2 meses, 3, 1 ano, 1 ano e meio, sem você conseguir. Como é que a galera, né, se vira? Eu aprendi da maneira mais dolorosa possível, que foi na prática, né? Que a maioria dos empreendedores pequenos não tem capital de giro e 1 mês sem venda é crucial. Tem gente que vai à falência com 2 meses. Né? Tem gente que fecha loja. Eu sei porque a Pana ainda é jovem, né? E a Aue também. A Aue tem 5 anos, a Pana 2. O lençol da gente é curto. Entendeu? Se tem uma feira que tem um engajamento menor, de eu não conseguir fechar as vagas todas,
Ou se tem, sei lá, um mês que não acontece feira por algum motivo, aquilo é um impacto enorme, né? Assim, um impacto absurdo. Então, o que manda nessa espera é o capital de giro, e a maioria deles não tem. Por isso, galera, vamos tomar a bivalente, vai se vacinar, vamos manter a nossa liberdade viva. Não vamos deixar ter outra coisa desse tipo, né? Dá pra gente tentar se precaver. Eu já tomei a minha bivalente, tem 4 dias. Tomou? Sentiu Tomei. alguma coisa? Nada. Arrasou, vou tomar. Zero, 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 Vim pra zero, cá pra zero. isso, pra você me dizer isso, porque eu tô vacilando, tenho que ir. Pois é, porque a gente tomou os reforços, né? Tomamos 4 doses? Eu tomei 4. Tomou 4? Tomei 4. Aí a bivalente é após a 4ª dose. É, após a 4ª dose. Tomei tem 4 dias, estou de boa, não aconteceu nada. E é importante que a gente continue se vacinando. Por quê? Para que não tenha surtos, né? E a gente pode... Eu não consigo imaginar a gente se fechar de novo. Foi muito tortuoso mentalmente, foi muito tortuoso fisicamente, foi muito tortuoso para todo mundo, entendeu? Imagina se fechar de novo. Cruz credo. Não, são muitas sequelas que a gente está falando aqui, da sequela mais, sei lá, assim, uma das sequelas mais superficiais, né? Que é essa história da venda, do mercado. Mas são sequelas mentais gravíssimas, né? Crianças, emocionais, adolescentes, assim, emocionais. Tem muita gente ainda em sofrimento, né? Tem gente ainda trancada. Não, tem gente que quebrou. Tem gente que ainda está trancada por medo, né? Porque pegou fobia e tudo mais, né? Sim. Por isso que eu digo, vacinazinha, ó, já era, a gente fica suave. Só de saber que se pegar não vai ser nada grave. Né? Determinante. Porque tô fazendo meu papel aqui, viu? Já tomem a de vocês pra gente ficar livre, poder se abraçar, se beijar, ir pra show, ir pra feira, né? Ficar suado um perto do outro. Um perto do outro. Poder voltar a ter uma vida, velho. Era a maior saudade que eu tinha. Era tipo assim, meu Deus, quero ficar muito perto de muita gente e ficar suada, assim, sabe? Sem ficar muito neurado, né? Total. E eu acho que é esse momento. Eu acho que é quando todo mundo se sente meio, tipo, solto no mundo, entendeu? Uma cidade que é tão cheia de grade, muro, vidro em pé. Se liga que, às vezes, o povo tem um pouco essa coisa do medo um do outro. Só me lembro de um movimento que tinha aqui, que eu desejo que tu não tenha visto isso, que não sei se tu morava aqui, mas era Fortaleza Apavorada, se liga disso? Que ano que foi isso? Eu sei lá, eu fiz questão de esquecer o ano, mas era um movimento que, assim, em vez dele olhar para a desigualdade social, que nós somos uma das cidades mais desiguais do mundo, né? Ele olhava para aqui, tipo, o outro é um perigo. E eu, que não sou um perigo, estou apavorado. Então era uma hashtag Fortaleza Apavorada, e aí todo mundo apavorado, fecha os vidros, fica dentro de casa, não sei o quê, porque a cidade é perigosa e tal. Então, acho que acho que foi 2014, diria, 15. Eu lembro, eu tava aqui, pô, cheguei aqui em 2008. Tá. Então, eu acho que é o oposto do Fortaleza Apavorada, entendeu? Fortaleza é possível, e é possível que eu faça o meu papel. É importante que eu lhe diga também que a UE é no meio da aldeota, porque eu preciso do dinheiro que circula na aldeota, mas o expositor vem de todos os lugares da cidade e de vários municípios da região metropolitana. Então, isso eu faço questão de fazer. Assim como a Beira-Mar, que tem lá a Feirinha da Beira-Mar. Tá na Beira-Mar porque o dinheiro tem que pegar o dinheiro que circula lá. Exatamente. Os expositores, todo mundo, né? Exatamente. Então, circula grana lá. É preciso que a gente bote essa grana para circular em um mercado que traga alternativas, que você consiga comprar alguma coisa. Em tempos de Shein, luxo é comprar da mão de quem fez aquilo. Já pensou se comprar uma vela na UE de uma pessoa que fez, ou comprar uma bolsa da pessoa que crochetou, que está ali tirando Isso é muito massa. Trocando uma ideia com você, né? Essa filosofia e essa cultura tem que persistir, tem que continuar. Muda tudo. Da pessoa que fez, eu sou apaixonado por isso. Muda tudo. Comprar de quem faz e comprar local, muda tudo. É isso. Tem algum lugar que você sonha em fazer a feira? Assim, se eu fizer aqui... A feira é algo que também vai ser... Que você pensa em expandir de Fortaleza? Eu já pensei. A gente já fez uma edição pequena em São Paulo, num evento da Globo, que foi muito legal. A Globo chamou a gente para a gente fazer uma feira do lado de fora do evento. Então, eram 5 feiras do Brasil, e a UE era uma delas. Massa. Aí foi incrível, mas era uma feira pequena. A gente foi com 12 expositores. Sim. E aí, nesse dia, me deu essa vontade, sabe? Tipo assim, cara, eu vou de virar fazer... uma franquia, um negócio... tipo isso, vou levar
E, assim, tem que ser uma coisa que tem um pé no Nordeste. Então, quem são os empreendedores nordestinos que estão em São Paulo, que querem expor aqui? Então, eu queria... Claro que eu não ia abrir só para nordestino, mas eu queria que você tomasse um pouco do suco do Nordeste, sabe? Na feira. A filosofia da coisa, né? Que tivesse uma comida nordestina, uma música com um perfume nordestino, um tempero nordestino, sabe? Eu queria. Certeza. E aí tu perguntou esse negócio de onde é que eu queria fazer um arroê, assim, eu acho que eu tenho muita vontade de que a Aue seja mais móvel, sabe? Mas só o tempo vai me dar essa capacidade. Itinerante, né? Poder ir para outros cantos. Porque eu acho que isso depende muito da formação de público e eu preciso insistir em um lugar. Não adianta, por exemplo, eu ir para o centro da cidade e fazer uma edição. Eu amaria ocupar o centro, amaria ocupar a Praia de Iracema, mas não adianta eu ir lá e fazer uma edição. Eu queria que ela tivesse esse poder de ser mais itinerante e eu acho que isso só vai acontecer quando ela tiver ainda mais poder, ainda mais nome, ainda mais... recall, assim, sabe? Entendi. Eu acho que agora, nesse momento, ainda não é esse momento. Se fortalecer ali onde você está, né? Eu preciso me fortalecer como marca, independente de onde eu esteja. Acho que isso não aconteceu ainda. Mas assim que se fortalecer, eu acho que é isso, assim, um sonho de voltar a tentar. Já foi feita essa tentativa. Já fizemos no Parque da Criança, na Praia de Iracema. Já fizemos 2 edições na Parangaba, num shopping privado. Já fizemos... uma edição no Meireles, num shopping privado também. E no Dragon Fashion, enfim, em algumas iniciativas, sabe? Mas, assim, nada é forte como a Aue oficial. Porque ali é cultural já. Aquela Aue do mês, né? Eu tô lá, eu sempre sei que vai ter e é isso, né? O que me leva a crer que eu preciso esperar mais um pouco para fazer essas experiências itinerantes, sabe? Perfeito. Mas acho que isso seria muito legal. Mexer com outros bairros, mexer com outras vizinhanças e, enfim. É isso, circular, né? Circular. A gente está caminhando para o final, mas tem uma pergunta clássica. Você tem que... Uma pergunta não, um pedido. Você tem que indicar 5 pessoas para sentar o bumbum aqui comigo. Quem que você quer que converse comigo aqui? Queria que você conversasse com o Rutênio. Rutênio. Que é um cara que tem metade da minha idade e que já fez o dobro do que eu fiz na vida. Ele tem o Pensando Bem, que é uma instituição no Quintino Cunha, na comunidade do Inferninho. E lá ele fundou um beco, que era ocupado antes pelo tráfico e tal, e ele foi autorizado a ocupar aquele beco, e hoje ele tem uma grande ideia em funcionamento de crianças e adolescentes matriculados no contraturno, adultos e tal. Irado. E você entra assim, você não crê como é que a pessoa fez aquilo num espaço tão pequeno. E hoje ele faz parte do Gerando Falcões, Favela 3D e tal, já foi pro Luciano Huck. E ele é um cara massa, eu acho que ele precisa estar aqui. Você tem o contato dele? Tenho, sim. Tenho o contato dele. Tô com o Pensando Bem desde sempre, desde que o Pensando Bem nasceu. A pessoa nascer numa realidade e ela olhar para aquela realidade e enxergar poder de transformação nela, no entorno dela e na própria realidade, é foda, né? É foda pra caramba. E aí, assim, vai desde trabalho com pessoas a trabalho com o meio ambiente. Lá tem o Mangue perto, né? Que é extensão ali da Barra do Ceará. E, nossa, hoje eu vi um negócio na rádio que me deixou muito, muito inquieta. Que é... O Ceará é o 3º estado em maior número de jovens nem, que chama nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Então, assim, o que faremos com essa população? O que a gente pode fazer? O que a gente... né? A gente tem que olhar para esses dados assustadores e, em vez de a gente ter medo, a gente ter mais coragem, né? Então, ele é uma dessas pessoas, assim, que não abre nem pro trem. Se liga? Tiziano Rolim já veio aqui? Não. Tem que vir. Tiziano Rolim é o contrário do Rutênio. Nasceu na realidade oposta, mas também olhou para a cidade como um espaço que normalmente as pessoas que fazem parte do mesmo ciclo dela não olham. Então, ela tem um outro olho, um poder de transformação incrível, ela tem um carisma, assim, uma energia, um negócio impressionante. Perfeito. 2 já. 2 já. Celina Issa, minha fundadora da Catarina Mina, que é uma mulher massa, que, assim, acho que ainda tem muita coisa para ela dizer, para botar para fora. Acho que ela faz mais do que fala, então é legal ter uma pessoa dessa no podcast. Vamos fazer.
Quem mais, Brasil? Helena Barbosa já veio aqui. Não veio. Helena Barbosa é gestora do Instituto Dragão do Mar hoje. Não veio. Acho que é gestora do Ela IACC. foi indicada, acho que foi pelo Preto Zezé? Não lembro, ela foi indicada. Ela é massa. Ela é, assim... Eu trabalhei com ela quando o Ciro Tomás era meu chefe. Tomás. Ciro Tomás. Um beijo, Ciro Tomás. E ela... Uma vez eu a vi, ela muito jovem, né? Uma mulher, assim, uma menina muito jovem. E ela mediando lá um conflito. E aí, quando ela acabou de mediar o conflito, eu pensei, caralho, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher. Só que eu já tinha crescido, né? Que eu sou mais velha que ela. Uhum. Mas, assim, ela é massa. E ela tá hoje onde ela merece estar. Assim, ela era produtora e depois ela foi galgando espaços nesses espaços institucionais, né? Públicos. E hoje ela tá lá. E, por último, Marina Araújo já veio aqui. Não veio. Ó, você acertou uma das primeiras que conseguiram falar 5 nomes que não vieram aqui. Ah, eu poderia falar mais 20. Marina Araújo, que é também uma gestora hoje que está no Poder Público na Estação das Artes. Massa. E ela é gestora do Mercado Alimenta, acredita na comida como um patrimônio, é uma chefe de cozinha. Mas ela trata hoje a comida como um patrimônio e faz um trabalho de formiga na valorização dos produtores rurais, dos pequenos produtores de comida. E ela é gestora do Mercado Alimenta, que é dentro da Estação das Artes, hoje que é o equipamento mais importante do governo nesse momento, né? Recém-inaugurado. Perfeito. Lindo. 5 indicações de quem não veio aqui. Já vieram 115. Então, assim, foi... Já pensou tua responsabilidade? Daqui a um ano, já pensou o arquivo que tu tem? É um tu vai legado. É um legado. Muito lindo A gente isso. está catalogando, de fato, os nordestinos e nordestinas para a posteridade, né? Quem quiser conhecer a história de pessoas incríveis vai estar lá. Daqui a um ano, hein? Mais um ano, já passa de 200. Posso indicar a sexta? Pode? Professora Isabel Acioli, que já veio? Já. A Isabel já veio, pô. Veio, ó. Tá. Então tá. E é uma entrevista maravilhosa. Depois eu vou te mandar Ela é maravilhosa. Depois eu vou te mandar uns nomes, né? Pronto. Mas, Mas ó, que bom, vai ser muito bom. tem uma pergunta final que eu faço para todo mundo. Quem acompanha sabe qual é. Qual o maior sonho da sua vida? Eu sou um gênio e você tem 3 sonhos para realizar. Eu realizo. 3 sonhos que, se você realizar nessa tua passagem material aqui na Terra, antes de se mudar, você ficaria feliz. Quero que a rede seja reconhecida como o mobiliário mais importante do Brasil, que conta a história do nosso povo, da nossa cultura, que valoriza o nosso clima, nossa mão de obra artesanal. E quero que essa importância seja refletida na cadeia de produção e vá lá no artesão e que ele nunca mais precise furar os dedos o dia inteiro para ganhar R$6 para fazer uma varanda. É isso. Eu queria que a rede estivesse no lugar que ela merece estar. Que ela estivesse no meio da sala e que ela fosse valorizada como, de fato, ela tem potencial para ser. Que cabe mais de uma pessoa, que pode ser um lugar para namorar, para amamentar, para botar para dormir, para descansar, para ter um momento de pausa numa loucura que a gente vive como essa, né? Para que ela seja um bálsamo. Perfeito. Em movimento. Esse foi um. São 3? Eu sou um gênio que tem 3. Tá. O outro eu quero... Pensei que a gente escolheu o maior. A outra eu queria ser dona de uma AUE fixa. Tivesse um espaço... Seu. Que fosse da AUE, assim, um grande mercado, como se fosse um time-out market, assim, ou um mercado central. E que dentro desse mercado acontecessem muitas coisas valiosas. Trocas, compras, coisas novas, usadas. Cultura, música. Biblioteca. Tivesse convênio com outras iniciativas que já existem. E a outra, o terceiro, era que eu queria ter direito de parar de trabalhar um dia. Né? Ter o direito de não ter que trabalhar, né? De se aposentar. Não Não é todo mundo que tem esse direito. Não é todo mundo nem que tem direito de trabalhar. Ainda é mais sinistro, né? É muito sinistro. Não é todo mundo que tem direito de comer um prato de comida, né? Aí a gente vai indo, né? Porque tem gente que não vai ter o que jantar hoje, né? E se a gente continuar do jeito que a gente está, com a economia do jeito que a gente está, daqui a 10 anos, sei lá, ninguém tem mais nem a visão, o mundo que a gente tem hoje não existe mais. Então,
Acho que o meu terceiro sonho era isso. Quando eu digo eu me aposentar, é do lugar onde eu estou, mas no sentido de que é o sonho da dignidade, sabe? Da possibilidade da dignidade. De você olhar para o lado e não ter que ter uma pessoa com um filho emprestado pedindo dinheiro. Se liga? Isso para mim é o mais triste. É pensar que a pessoa está com um bebê e que o bebê não é dela. Que ela precisou pedir um bebê emprestado para conseguir R$1. Porque se ela tiver sem bebê, ela não consegue R$1. Então, esse terceiro sonho é o sonho da dignidade. E quando você se aprofunda nesse assunto aí, é muito tenso, né? Porque você pode julgar essa pessoa de cara, né? Não, pegou o filho de outro para pedir. Mentirosa, né? Mas olha o drama, né? Tipo, da pessoa ter que pegar um bebê emprestado para ganhar algum dinheiro, né? Porque uma vez eu questionei uma pessoa dessa numa roda de mesa, estava lá conversando, e a pessoa falou assim, ih, rapaz, saudável, a vai trabalhar. Aí eu virei e falei, você tem uma empresa, não tem? Contrata. Você vai contratar ela? Aí ele, não, você acabou teu argumento, amigo. Quem garante que aquela pessoa que está ali na rua não tentou um emprego? São os mesmos que nós, são feitos dos mesmos materiais que nós, só que eu estudei no Canarinho. Exato. Entendeu? Assim, eu nasci na Babal de Freitas com Ana Bilhar. Então, isso não pode ser esquecido. Nenhum segundo. Somos feitos da mesma matéria. Só tivemos oportunidades diferentes. Justo. E quem garante que aquela pessoa não tentou emprego em vários lugares e não teve oportunidade? Sim. Então é muito difícil você, do auge do teu privilégio, do teu negócio, de julgar demais as situações como absolutas. Quando eu falei para a pessoa, contrata. Vai lá, mas você tem empresa, você está falando que ela tem que ter emprego. Seja você a transformação. Aí tem vários poréns. Ah, mas eu não sei de onde veio. Ah, mas será que... Tá vendo? Esse porém que você está dando aí, várias outras pessoas devem ter dado para ela e ela não conseguiu o trabalho. Então é muito delicado. Assim, a falta... Eu lembro que eu entrevistei o Guto aqui, é um rapper maravilhoso, por sinal, participou do trabalho do Braulio Bessa também, da série dele. E eu falei, Guto, o que você acha que falta para a periferia ser mais vista, assim, culturalmente? E eu tô falando culturalmente porque ele era um artista, ele empatia. Ele não falou investimento, não, ele falou empatia. Porque se você tem a empatia pela dor do próximo, as coisas começam a mais ou menos se estruturar. Porque quando você não tem empatia, ai, sei lá o quê, olha aí, vagabundo, olha aí, sei lá o quê. Acabou-se o mundo, acabou-se qualquer tipo de carinho pelo próximo, né? Não tem transformação. Não tem transformação. Sem empatia não tem transformação social. Empatia, é muito importante. Seguinte, você tem algum recado para mandar para a comunidade de nordestinos? A tela é sua. Viu? Você pode escolher uma das 38 câmeras aqui do estúdio. E ela é sua. Mande um recadinho para a nossa comunidade que só cresce todo dia. Me convide para a próxima feira, estarei lá. Sempre lembro da mamãe quando estou lá, porque ela gostava muito de feira. Era até piada. Quando a gente entrava no carro, ela... Vamos na feirinha? Porque às vezes eu ficava impaciente, porque era tipo 5 horas na feira e tal, sacou? Só que a UE Feira, no caso, tem música, tem outras coisas que envolvem, que me prende muito mais. Eu fico ali vendo a música, depois eu dou uma volta. Então, assim, manda um recado para nossa comunidade. Talvez quando você sair, já esteja em 50 mil seguidores lá aqui nos nordestinos. Nossa, que incrível. Bom, tem a UE todo mês, né? Então, @AUEFeira é onde você consegue se informar sobre a UE, sobre as datas, sobre as atrações, né? Meu recado é um pouco mais filosófico. Dizer que o Nordeste é uma potência, uma realidade, que nós somos o conceito hoje mais importante do Brasil e que a gente tem que olhar para isso de uma maneira, assim como lá atrás nós olhamos para o Feito no Ceará, né? Assim, Feito no Ceará porque isso é valor, né? Então a gente tem que olhar para isso como um valor e entender todas as nuances desses valores, né? A comida, o povo, a topografia, a geografia, o artesanato, a tecnologia, a ciência, as universidades, olhar para o que a gente pode fazer por essa potência de país chamado Nordeste. Tá bom pra vocês? Mulher,
Você é maravilhosa. Gente boa demais. Adorei a nossa conversa. Tu gostou? Muito! Foi tranquilo? Queria também mandar um beijo pros expositores da AUE, né? Vai ter gente com raiva dessa conversa que só. Não, Galera, mas se não houve- fosse vocês, não tinha AUE, basicamente é Mas isso. foi muito reconhecimento também. E é uma luta o que você faz, gente. Você é a pessoa que, com os seus parceiros, que estabeleceu um espaço pra galera expor. Nunca vai ser perfeito nada. Sempre vai ter uma coisa que alguém vai esperar mais, esperar menos. Isso é natural do ser humano, normal. Então, assim, existe lá e eu tenho certeza que muitas pessoas são gratas também por esse espaço que você subiu, né? Sim. Então, assim, vai ter muita gente amando essa conversa também, viu? Tamo junto demais. Galera, siga todos os links da UEFeira que eu vou colocar aqui embaixo. As entrevistas que eu citei aqui, por exemplo, Transacionais, a Isabel... Isabel, né? Foi que você indicou? Uhum. Isabel, todo mundo já participou aqui. Eu vou botar no card para vocês assistirem quando acabar essa. Então, um beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima UEFeira e no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Mais uma vez, obrigado, Mari, por estar aqui. Eu que agradeço. Viu? Atendi o pedido de vocês, ela está aqui. Um beijo no coração. Se você não segue a gente nas redes sociais, por favor, siga no Instagram, siga no TikTok, siga no... aqui, né? Se inscreve aqui no canal e lá no Spotify também, viu? Um beijo no coração, a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. É nóis.